Então, pessoal, boa noite a todos. Não tem como explicar a alegria que é a gente poder contar com essa tecnologia e estarmos reunidos aqui virtualmente. E até que é um virtualmente interessante, porque a gente consegue ver as pessoas, não é? Depois, no final, a gente faz aquela bagunça, todo mundo se cumprimentando. Eu acho isso maravilhoso. E essa noite é reservada para um encontro muito, muito especial, não é? É uma cerimônia que a gente costuma ter a casa muito cheia, né? A Irmandade fica bem cheia mesmo. Todos se esforçam e se empenham muito com essa cerimônia. Os cuidados, o capricho, a ornamentação, tudo faz parte de um ritual muito fixado entre nós. E nós reservamos o dia de hoje para falar um pouco, né? Pretos Velhos em Foco. A ideia é a gente estar falando um pouco, né? Não tão presos aos rituais da cerimônia, porque não vem ao caso. Estamos acobertados pelas forças supremas. Simplesmente a cerimônia vai acontecer no plano espiritual e nos resta reverenciá-los. E para isso a gente decidiu trazer outras pessoas para falar, porque a minha exposição está muito grande, né? Todos os dias eu tenho falado com vocês e agora a gente inventou também o Conversemos. Então, eu falei, gente, eu não quero falar nada, não. Eu vou fazer os arremates, vamos dar oportunidade, né, para as outras pessoas falarem. E aí eu vou pedir que inicialmente cada um se apresente, começando, não sei pela ordem, vamos pela ordem que aparece aqui para mim. Tá? Pode ser. Pode ser? Vanderlei Naim, por favor, se apresente. Olá, boa noite a todos. Eu sou aspirante dedicado à sua santidade Chanastex, diretor de patrimônio, diretor arquitetônico, e com muito prazer estou aqui hoje para falar um pouquinho aí dos Pretos Velhos. Na sequência aqui, reverenda Alice. Boa noite a todos. Eu sou a reverenda Alice, dedicada à sua santidade Chanastex, e também é um enorme prazer estar falando dos Pretos Velhos. Então, na sequência, a irmã Camila. Oi, boa noite. Meu nome é Camila, sou irmã de Auréola, sou dirigente do trimestre, faço parte também do diretório arquitetônico e sou valorosa suplente. E agora, a reverenda Delma. Ativar o som. Pode falar, Delma. Boa noite, eu sou reverenda Delma, dedicada à sua santidade Ontuil. É um prazer estar aqui, nesse momento que nosso coração está... Essa hora a gente estava lá cantando forte. Muito feliz de estar aqui com todo mundo, gente. Muito feliz mesmo. Aspirante Rodney. Boa noite a todos. Eu sou aspirante dedicado à sua santidade Chanastex Rodney, diretor de imprensa e comunicação. Espero que tenhamos uma reunião bastante fecunda hoje. E irmão Flávio Nunes. Vai, Flávio. Pode falar. Porque vocês tinham me mutado aí. Sim. Bem, boa noite. Eu sou o irmão Flávio Torres Nunes, presidente da Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, diretor de leis, e muito feliz de estar aqui hoje, depois de termos feito um trabalho que está intimamente ligado ao trabalho dos Pretos Velhos. Foi um trabalho de caridade no dia de hoje, fazendo a distribuição das cestas básicas na Tijuca. Então, possamos ter um encontro maravilhoso no dia de hoje. E o aspirante que vocês não conhecem, Gustavo Nunes. Olá, muito prazer. Eu sou aspirante dedicado à sua santidade Andu, Gustavo Torres Nunes. Sou
componente do diretório de comunicação, de imprensa e comunicação, também sou componente do diretório espiritual, e auxilio todo mundo que pedir a minha ajuda. Então, estou quase em todas por causa disso, né? Mas dificilmente alguém não me conhece, até mesmo em São Paulo e Brasília, mas para ficar de registro, né? Somente pro forma. Então, nós vamos dar início aí à nossa apresentação de hoje. Foi organizada com muito carinho, tá, gente? Óbvio que, já de antemão, vou dizer, a gente não tem a intenção aqui hoje de esgotar qualquer tema que for apresentado. São pinceladas para despertar em vocês mais curiosidade nos ensinamentos IED. Tem muita coisa que a gente precisa desdobrar, muita coisa que a gente precisa aprender e compreender, ok? Então, ninguém aqui está preocupado em dar aula. São interpretações em cima de um tema. Pretos velhos, ok? Então, vamos lá. Isso é muito bom, porque cada um vai expor a sua visão particular dentro dos seus conhecimentos, dentro da sua vivência, dentro da sua experiência. Ninguém aqui está atestando veracidade em nada que nós estamos colocando. Toda versão ela é dotada de pinceladas da nossa particularidade. Tá? Olha, deixa eu mandar um beijo para o Rui, tá? Que ele está assistindo. Tá, eu já vi ele no vídeo aqui, ele está com o Júlio. Rui Muniz, um beijo, meu querido. Obrigada por você estar assistindo com a gente aí. Olha ele. Tá? Muito obrigada. Saúde para você, Rui. Vamos lá. Bom, então nós separamos, nós do Diretório de Imprensa e Comunicação, encomendamos a reverenda Sônia Beatriz, que é uma reverenda aqui do Rio de Janeiro, que é muito ligada às letras, né, à arte literária, e ela escreveu um texto muito poético que, nesse momento, vai ser lido pela reverenda Sheila. Vamos lá. 13 de maio. Do outro lado do mundo, trazidos em fétidos navios, jogados, amontoados como se carga fossem, vendidos por seus próprios irmãos de raça. Aqui já chegaram escravizados, negociados pelas características físicas de suas famílias cruelmente separados, para as fazendas foram levados. Trabalho árduo, com muito suor, dor, lágrimas, fazem parte de suas desvalorizadas vidas, pois eram muitas vezes trocados por mercadoria. Só tinham direito à comida e uma moradia coletiva. Refugiavam-se nos seus cultos disfarçados, a fim de aplacar tanto sofrimento, depositando neles fé em dias melhores, o que lhes dava conforto espiritual. Lutas, fugas com fortes lideranças precisavam praticar para a sua liberdade conquistar, que finalmente em 13 de maio chegou, através das femininas e bondosas mãos da princesa Isabel, com apenas uma assinatura. Hosanas à sacrossanta falange dos pretos velhos, que incorpora nas casas espíritas, distribuindo muito amor. Reverenda Hosanas. Sônia Beatriz. Hosanas. E, na sequência, vou passar a palavra ao aspirante Gustavo, que vai falar um pouco sobre a cultura brasileira. Na tela, ao fundo, vocês veem um dos elementos tão fantásticos da nossa ornamentação, que são as tradicionais bandeirinhas. Então, com a palavra, Gustavo. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou falar aqui, tentar fazer um linguajar mais popular de uma coisa que é técnica da minha área de atuação. Eu sou cientista social e uma das minhas formações é antropologia. E antropologia estuda justamente a cultura. Cultura
é tudo aquilo que é cultivado por uma nação, por um povo, por um grupo de pessoas, né? Até mesmo nós, IEDs, temos a nossa cultura IED, mas a cultura tem um processo de dupla hermenêutica, ou seja, ao mesmo tempo que essa população cultiva uma cultura, ela também é cultivada por essa cultura. Então, a gente constitui a cultura brasileira, mas a cultura brasileira também nos constitui. E como essa cerimônia traz tantos elementos da cultura brasileira, é importante mostrar a raiz de tudo isso. A cultura brasileira, com essa alcunha brasileira, a gente só pode determinar a partir do momento que a gente tem a união entre os indígenas que aqui pré-existiam, os portugueses que chegaram a partir do descobrimento, trazendo a sua cultura europeia, mais especificamente uma cultura ibérica que é totalmente própria, né? Quem conhece a Europa sabe que Portugal é diferente da Inglaterra, é diferente da Alemanha, é diferente da França. Eles têm uma cultura muito própria e é ela que vem para essa nossa constituição de um futuro Brasil. Enquanto nós estamos falando só de indígenas e portugueses, a gente está falando de terra de Veracruz. A gente ainda não chama de Brasil. O Brasil se forma justamente com o aporte da cultura escrava negra, trazida da África. A história nos ensina que eles vieram a contragosto, porque eles foram raptados, vendidos, comercializados, mas o reverendo Sérgio, na live que acabou de terminar, falou uma coisa que é fundamental. Espiritualmente, eles abraçaram essa missão de vir como escravos para servir como braço forte da nação que se tornou o Brasil. E hoje, já na posição de espíritos, como pretos velhos, eles são os nossos patronos. Então, essa cultura brasileira, a gente tem que analisar agora pelo viés espiritual. Tá? A conjugação de uma tradição nativa indígena, louvando as suas divindades da natureza, com a cultura africana, louvando as suas divindades energéticas, representada pelos orixás, e a cultura ocidental portuguesa, trazendo o cristianismo muito forte, um cristianismo de batalha. Não, a gente não pode esquecer que quando os portugueses vieram para cá, eles estavam acabando de vir da reconquista daquele território ibérico que estava na mão dos muçulmanos. Então, eles tinham essa bandeira de luta cristã. Então, pode parecer para nós muito triste o fato deles terem chegado aqui e imposto a cultura cristã, catequizando os índios, mas eles tinham esse ideal como missão, tá bom? E aí, a partir dessa junção, a gente tem os nomes cristãos passados sendo traduzidos pelos indígenas. A gente tem pratos indígenas sendo aportuguesados, né? A mandioca, que era tradicional dos indígenas daqui, se misturando com a linguiça portuguesa, né? E quantos pratos surgiram disso aí? A gente tem a mandioca do índio se misturando com o sabor do açúcar dos portugueses, virando os doces à base de mandioca, os doces à base de coco, vem surgindo a tudo isso. E com as mãos divinas das escravas negras, que começaram a elaborar os quitutes com tudo aquilo que sobrava, tudo aquilo que era o resto nas fazendas, elas conseguiam fazer doces maravilhosos e, com esses doces no tabuleiro da baiana, comprar a sua liberdade. Tá? Eu estou aqui reduzindo, em alguns minutos de fala, 500 anos de história e formação dessa cultura brasileira.
Então não é simples. Eu estou fazendo aqui um achatamento para que todo mundo entenda ao que a gente está se remetendo quando falamos de cultura brasileira. Essa cultura que compõe a nossa pátria material, mas que quando a gente rende homenagens a isso, nós estamos gerando saldo na nossa pátria espiritual, que é a nossa nação IED para nós. Nós que somos filhos de Estrela d'Alva, temos a nossa pátria espiritual reservada. E a pátria espiritual de cada um está relacionado à religião de cada um. É aí que há os agrupamentos espirituais no plano superior. Mas na Terra nós somos organizados em nação. E a nação brasileira tem, graças a essa formação, a força do negro, a capacidade de se reinventar, que é típica dos portugueses, que enfrentaram muitas intempéries na Europa para se manterem e sobreviverem lá, e toda a sabedoria dos indígenas que dominavam essa terra e que aqui já estavam. Então, esses são os elementos que fazem com que hoje nós tenhamos um panorama tão rico. Parece que cada região do Brasil é um Brasil em si, porque isso também, né, a partir do momento que os bandeirantes foram desbravando para o interior do Brasil, entrando em contatos com outras tribos, trazendo nações diferentes. Gente, a África não é um todo. A África são várias nações, são várias tribos, são várias etnias. E quando eles foram trazidos para cá, elas todas se misturaram, mas se preservaram muitas características de cada uma delas. Por exemplo, naquela live sobre São Jorge, nós citamos Ogum Malê. O Ogum Malê está ligado à nação Malê, que são os negros africanos muçulmanos, ligados à força de Maomé. Então, eles também trouxeram essa característica para nós, muito indiretamente, mas essa tradição árabe veio para nós não só com os imigrantes que vieram para cá no final do século XIX, mas ela já veio com os negros africanos escravizados. O Gilberto, que também é historiador, está me colocando, e durante a maior parte do período colonial, a igreja era representada pelos jesuítas, que eram soldados de Cristo, perfeito. Né? A cultura jesuítica e, posteriormente, a cultura dominicana, todas elas fazem parte desse caldo de onde emergiu o Brasil. Então, tenho aqui exemplos nessa imagem que vocês estão vendo. Literatura de cordel é típico da cultura brasileira. A viola caipira, os bailes nos terreiros, no fundo das propriedades rurais, os arraiais, que eram as vilas onde os operários, né, onde os trabalhadores das fazendas viviam ali, se congregavam. E a dança de fita, que é muito do interior do sul do país. Então, tem uma série de coisas, né? Lembrando também de misturas. O sagu dos indígenas com o vinho dos europeus virou o doce muito consumido lá no sul. E tudo isso para dizer que, nesse momento a que a gente rende hosanas à falange dos pretos velhos, a gente tem que se remeter aos doces, à dança, a roupa de estampa de chita, o xadrezinho, o chapéu de palha. Tudo isso é para lembrar da nossa origem, da nossa raiz brasileira. Temos também o tambor. Né? Essa cerimônia, junto com a cerimônia de Quimbaô, são as únicas que a gente bate tambora. É por dois motivos. O primeiro, porque fazem relação com a nossa ancestralidade, com a nossa origem que está no continente africano. Mas, em segundo lugar, porque ela é muito típica do Brasil, ela é muito típica da manifestação cultural brasileira, e em homenagem a isso ela faz parte da percussão da bandinha na cerimônia de Preto Velho. Temos também, como estava tocando aqui quando vocês chegaram, viola caipira,
versos, peças teatrais, enfim, todo esse universo que é riquíssimo do Brasil está relacionado a Pretos Velhos, porque eles são os nossos padrinhos espirituais, eles são os responsáveis espirituais pela pátria brasileira. E os Pretos Velhos estão muito ligados à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa padroeira, que é uma santa, uma manifestação de Nossa Senhora negra. Então, que a gente não se esqueça que nós somos um país originalmente indígena, colonizado por portugueses, mas abençoados pelas mãos de Nossa Senhora negra. Acho que eu posso finalizar por aqui, né? Sim. Gustavo, muito obrigada pela sua apresentação. Obviamente que a gente sabe que esse assunto daria para uns 3 capítulos, no mínimo, de livro. Nossa, isso é para eu falar isso aqui, é um semestre no curso, no curso de antropologia, tá? Então, não dá para esgotar, não dá para finalizar, simplesmente a riqueza que o Brasil apresenta E essa é uma cerimônia que procura trazer isso para nós. Eu agradeço as suas palavras. Para a gente ter orgulho, né? Sim, também. É para a se gente orgulhar. Ter orgulho. É uma história de luta, é uma história, do ponto de vista historiográfico, triste. Mas, espiritualmente, o que foi feito aqui é mais do que um milagre, é coisa divina mesmo. E, na sequência, nós vamos passar a palavra para a irmã Camila, que vai fazer uma conexão entre África e Brasil. Camila, por favor. Então, gente, toda vez que me pedem para falar sobre algum assunto na Irmandade, vem aquele frio na barriga, a gente fica nervoso, mas a solução é correr atrás dos ensinamentos, das apostilas, dos cursos, para chegar numa solução, né, para essa questão colocada. Eu fiquei com essa responsabilidade de falar sobre a ligação entre a África e o Brasil. E eu tive a oportunidade de participar da peregrinação à África em 2019, ano passado. E um pouco do que eu trago aqui, no que eu vou falar para vocês, vem também dessa experiência que eu tive na peregrinação. Então, pelos ensinamentos, a gente sabe que os Pretos Velhos trabalham com a raiz, primitivismo, humanidade e com a natureza mata. E a sua relação com a sociedade brasileira teve origem no continente africano e se prende aos trabalhos da natureza junto ao reino vegetal. Mas de onde vem essa ligação? A divisão dos reinos animal, vegetal e mineral é a constituição essencial do nosso planeta. As naturezas são distribuídas pela Terra em maior concentração em determinadas regiões. Então, nessa região onde se concentra mais, é onde a natureza estabelece o seu apoio. Então, assim como nós, homens, somos constituídos de matéria, alma e espírito, os reinos também são compostos por diferentes partes. O reino vegetal pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, raízes, troncos, folhas e frutos. Segunda parte, oxigênio, sem o qual o reino vegetal não poderia existir. E o terceiro ponto é a força vital, né? A vida e o poder de reprodução. Pelos ensinamentos, até o ano de 1487, o reino vegetal e toda a sua diversidade ficou sob responsabilidade integral do continente africano. Após essa data, o Brasil passou a dividir com a África, né, com o continente africano, essa responsabilidade. Com o nosso país, ficou a parte das raízes, troncos, folhas e frutos, que equivale à parte física do reino vegetal. Isso explica a exuberância e a beleza das nossas matas e a riqueza da nossa flora. Quando o Brasil recebeu o poder das matas, ele assumiu a responsabilidade de encaminhamento dos dos retornos prisioneiros do continente africano, como o Gustavo já chegou a comentar aqui anteriormente. Eu não sei se alguma coisa no meu texto puxou a curiosidade de vocês, mas quando eu li o ano de 1487, eu automaticamente fiquei curiosa e fui pesquisar o que aconteceu nessa data para poder entender qual é a relação disso com essa divisão, né, da responsabilidade pelo reino vegetal da África com o Brasil. Então, eu fui pesquisar e vi
que no ano de 1487 os portugueses iniciaram a expedição que levou à descoberta do Cabo das Tormentas, que hoje em dia se chama Cabo da Boa Esperança, e posteriormente do Cabo das Agulhas. Essa expedição aconteceu um pouco antes da chegada dos portugueses no Brasil, e como sabemos que as coincidências não existem, eu acredito que essa data explica a ligação da África com o Brasil nessa divisão do reino vegetal. Então, por isso, eu queria falar um pouco sobre a experiência que eu tive e os trabalhos que a gente realizou na peregrinação no ano passado. Entre as finalidades dos trabalhos e os locais que a gente visitou, a gente passou pelo Vale do Rift, que é um local onde tem pântanos e vulcões. Lá a gente passou pelas naturezas negativas e o trabalho realizado foi junto ao caos, que a gente sabe que tem a ver com essa cerimônia. Caos é um estado de desarmonia que precede uma nova ordem. É o início de tudo, portanto, é a Gênese. A gente passou por safaris. Nos safaris, a gente teve um trabalho todo de observação. E o que mais mexeu, acredito que com todos os peregrinos que estavam presentes, foi a observação de como funciona, de como os reinos todos estão interligados. O animal se alimenta do vegetal, ele cresce, se desenvolve, reproduz, morre e seus ossos voltam à terra. Isso foi palpável para a gente conseguiu realmente absorver essa informação quando estava lá, sabe? Foi fácil de visualizar e entender. A gente teve numa tribo africana, né, o povo Maasai, e a intenção do trabalho, a função do nosso trabalho lá era a interação, a observação e a troca, trabalhando a primitividade. Essa tribo, ela preserva todas as tradições culturais antigas. Então, a gente teve a oportunidade de trabalho junto ao primitivismo, as nossas origens como humanidade e despertar em nós o sentido de humildade. A humildade não é humilhação, mas é a capacidade de ver e reconhecer a nossa dependência com o próximo e para com Deus. Humildade é agradecer as habilidades, capacidades e talentos recebidos e, ao mesmo tempo, compreender e superar as fragilidades e limitações. É a virtude que mais humaniza e, com muita sabedoria e amor, temos a chave em nossas mãos. A palavra humildade deriva de humus, relativo à terra, vermes, no limite, o caos, mais uma vez, né? É a matéria-prima da criação. O homem, produto da terra, e a ela retornará ao fim de sua existência. Esses textos eu busquei também no book da peregrinação, para vocês entenderem que eu não escrevi isso tudo, mas é um compilado de algumas informações. Na tribo, a gente foi presenteado com apresentações de dança e canta dos homens e das mulheres, e tivemos a oportunidade de cantar para eles o nosso hino nacional. Então, ali a gente teve a oportunidade de conexão da nossa pátria, Brasil, com a África. Então, só para lembrar que foram eles que pediram, né? Verdade, eles que pediram para a gente cantar o hino, para a gente fixar a força da nossa pátria. A gente não estava nem sabendo, mas eles estavam trabalhando para nós. Exato, bem lembrado, Gustavo. Eu não vou passar por todos os lugares que a gente esteve na peregrinação, porque futuramente a gente vai ter uma websérie falando das peregrinações, então eu guardei bastante assunto para lá, mas eu queria falar de mais 2 pontos que se referem ao que eu falei anteriormente, que seria o Cabo da Boa Esperança e o Cabo das Agulhas. No Cabo da Boa Esperança, a gente fez um trabalho de fixação das virtudes, abstinência, encaminhamento das nossas tormentas, portanto, harmonia. E no Cabo das Agulhas, que é o ponto extremo do sul do continente africano, ele não estava no nosso roteiro, mas era o nosso último dia na África do Sul. Gustavo, reverenda Sheila, surgiu uma energia, uma necessidade de... Alguém falou, vamos lá? E aí todo mundo foi falou... Foi o escritório, Camila. O escritório mandou ir lá. A mensagem veio de cima e todo mundo falou, vamos. A gente tinha poucas horas para chegar no aeroporto, mas a gente resolveu ir mesmo assim, deu tudo certo. Então, a gente teve a oportunidade de ir ao ponto extremo do continente africano e no encontro dos oceanos Índico com o Oceano Atlântico. E lá foi realizado um trabalho de equilíbrio para a nossa bússola espiritual.
Então, queria colocar só esses pontos que a gente teve a oportunidade na peregrinação. Tem muito mais história dessa peregrinação e das outras, mas é isso. E para finalizar, eu queria dizer que quando o Brasil recebeu o Poder das Matas, ele assumiu a responsabilidade de encaminhamento dos retornos prisioneiros do continente africano. Muitos desses espíritos em encaminhamento conseguiram se libertar em agradecimento às forças da natureza e à terra, que lhes protegeu durante essa fase de encaminhamento espiritual. Eles assumiram a responsabilidade junto às forças da pátria brasileira e o seu progresso como nação. Então, hoje, esses espíritos africanos, os pretos velhos, representam a bondade, são os patronos do Brasil, como já foi falado. Tem grandes tarefas a desempenhar, tanto no território material como no território espiritual. Afinal, ao nosso país são reservadas grandes realizações. Então, muito obrigada novamente pela essa oportunidade de poder estudar um pouco. É sempre um presente para mim poder correr atrás dessas informações. E é isso, podemos passar para a próxima parte da apresentação. Então, Camila, muito obrigada pelo seu estudo. E esse é um exemplo, viu, gente? De desdobramentos que a gente precisa fazer em cima daquilo que às vezes vira rotina na nossa vida dentro da Irmandade, né? Eu cheguei na Irmandade, o Flávio, que vocês estão vendo aí, tinha 2 anos. Então, a gente acaba cristalizando certas coisas na nossa rotina e não repara numa pequenina informação que está ali e que foi colocada de propósito, e isso todos os livros do missionário falam que é nossa obrigação desdobrar. A gente precisa ter atenção, que foi a outra palavra que eu usei aí, que já está virando moda também, que é o pertencimento. Isso nos pertence, é nosso, a Irmandade é nossa. Então, a gente precisa se apropriar daquilo que está, às vezes, diante da nossa visão, mas a gente não enxerga. É incrível. Vamos, então, na sequência, passar a palavra. Na sequência, Flávio. Irmão Flávio, por gentileza, sua vez de apresentar o tema que foi encomendado ao senhor. Vamos lá. Boa noite a todos. Bem suceder, 2 feras aí, como o Gustavo e a Camila, aí, que são feras aí no estudo aí. Vou tentar aqui ver o que eu consigo fazer. Mas vamos lá. Bem, já foi dito aí anteriormente, né, que o trabalho dos pretos velhos está ligado ao primitivismo, à humildade, mas é também um trabalho de humanidade. E na Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, esse trabalho dos pretos velhos, ele foi fixado graças a uma santidade, que é a sua santidade Pai Africano. Sua santidade Pai Africano, para aqueles que não sabem, ele é a integração física do nosso mago número 6, sua santidade Xanastex, que também tem como sua integração psíquica sua santidade Agrídicos. Então, é um mago que está intimamente ligado às forças da maçonaria oriental hinduísta e um mago que também está ligado, obviamente, como não poderia deixar de ser, à falange dos congos e à falange dos africanos. Sua santidade Pai Africano, no seu trabalho, ele está ligado à força de Iemanjá. E, por incrível que pareça, né, a falange dos africanos, dos congos, dos pretos velhos, elas se confundem, né? Elas estão intimamente ligadas. E elas trabalham também com a força da pureza. Assim como a força das crianças, essa falange dos africanos e pretos velhos também trabalha com a força da pureza. Como também já foi dito, a natureza na qual eles se apoiam para fazer os seus trabalhos é a natureza mata. E
uma observação até que o Gustavo fez comigo quando me mandou uma colinha aqui para preparar o material de hoje, que, na verdade, a falange dos africanos, na sua integração, a falange dos Congos, perdão, na sua integração, ela tem como astro o astro Júpiter, ligado à Lua. Porque, obviamente, na verdade, o mago número 6, sua santidade Shanastex, é um mago lunar. No entanto, na integração esotérica do mago número 6, o astro ao qual ele está ligado é o astro Saturno, que é o astro que está regendo este ano. Então, acho que coincidências, né? O espaço não tem, né? No espaço não tem. Então, é mais um motivo de mais uma reflexão nossa aí. Hoje, quando a gente foi fazer a distribuição das cestas básicas, eu comentei isso com a Ana. Eu fui me ligar e preenchi o quadro, e hoje o dia é todo 6. O ano é 6, o dia é 6 e o mês é 6. Então, o 6 está aí. Mas, enfim, para ser um pouco mais objetivo, né, eu acho que todos querem chegar nessa parte aí, falar um pouquinho das entidades que trabalham junto à egrégora de Estrela d'Alva. Eu falei o último que a gente teve em foco foi sobre São Jorge, e eu citei até que foi um estudo de Reverendíssimo Amalildo, mas na verdade é um estudo do reverendo Iardes Maurício. Ele que teve um trabalho de desdobrar um pouco os trabalhos das entidades que trabalham na egrégora de Estrela d'Alva. E junto a falange dos pretos velhos, dos africanos, das velhas, ele fez também uma relação, né, com os trabalhos. Então, ele delineou mais ou menos dessa forma. Pai Gregório estaria ligado às 7 linhas. Pai Tomás, Pai Manuel, ligado às forças de Oxalá, Jesus. Pai africano, ou velho africano, né? Porque assim, pai, eu ia falar isso no final, mas vou trocar aqui um pouquinho. Pai é quando, na verdade, a entidade já alcança o 6º degrau na escala do espírito. Antes disso, ela não chega a ser chamada de pai. Então, assim, às vezes a entidade não se revela como pai africano, se revela como velho africano, ou não se revela como pai Gregório, se revela como velho Gregório, porque ela não chegou ainda naquela dimensão. Então, retomando aqui, Pai Tomás e Pai Manuel ligados às forças de Oxalá, Jesus. Pai africano, aí Iemanjá. Pai José, Pai João e Pai Jacó estarão ligados às crianças. Maria Conga e Pai Antônio estariam ligados à força dos Xangôs. Os Beneditos estariam ligados às forças de Ogum. E Pai Joaquim, ou Velho Joaquim, ligado às forças de Oxóssi. Já as velhas, é importante frisar essa relação aqui, como também a relação dos Oguns e a relação dos velhos que eu citei aqui, também não é uma relação taxativa, né? Existem outras entidades que trabalham a egrégora de Estrela d'Alva que estão inseridas aqui nesse contexto, e aí a gente tem que ver, pelo desdobramento delas, aonde estariam inseridas. Mas as velhas, que eu vou relacionar aqui, o trabalho delas está intimamente ligado às deusas. Tá? Então, são as Catarinas, que estão ligadas à deusa Mali, que está ligada ao trabalho das 7 linhas. As Beneditas, que estão ligadas à deusa lunar, estão ligadas a um trabalho com Ogum. As Marias, que está ligada à deusa número 3, Deus Estrelatos, ligado às crianças. As Joanas, né, que está ligada à deusa número 4, deusa Natielis, ligada às forças de Oxalá. As Jandiras e as Janaínas, que estão ligadas à deusa número 5, deusa Sacros, que está ligada à força dos Oxóssis. As Cambindas, que estão ligadas à deusa número 6, deusa Ônipos, que está ligada à força dos Xangôs. E as Quirinas, que estão ligadas à deusa número 7, deusa Nádia, e é ligada às forças dos africanos. Tá? Existem outras entidades,
né, de outras vibrações que também estão ligadas a esse trabalho dos africanos, dos congos, dos pretos velhos. Na linha de Oxóssi seria Guiné, na linha de Xangô seria Xangô preto, Ogum, como o Gustavo já citou aí, seria Ogum-Malê, e na linha dos índios adiantados seriam Guarani e Tupi. Tá? Mais uma coisa, um detalhe aqui importante, que é característico da cerimônia de Preto Velho, mas é a única cerimônia na Irmandade que se trabalha com dinheiro. As pessoas que lá vão depositam um dinheiro nos tabuleiros, né? E esse trabalho justamente está ligado a um trabalho de humanidade. Tá? Além disso, uma outra cerimônia, assim como a cerimônia de Preto Velho, de Cosme e Damião, desculpe, é um trabalho que quando a Irmandade trabalha com comida. Né? Os tabuleiros têm comida. E esse trabalho, e a maior parte das comidas que estão ali, não, estão relacionadas a doces. Né? E o doce, ele advém do açúcar, da cana. Então, é um trabalho também ligado a essa primitividade, né, da nossa cultura, obviamente, mas tem uma relação também com os trabalhos da Irmandade, no sentido que a cana, a mesma cana que produz o açúcar, é a mesma cana que produz a bebida da Força Exo materializada a 1, que é o marafo. Então, acho que é importante a gente relacionar esse trabalho, né, dos pretos velhos na Irmandade com todos esses pontos que são pontos característicos dessas cerimônias que fazem a diferença aí no trabalho da Irmandade. Tá bom? Bem, espero que vocês tenham entendido. Eu preparei isso tudo meio correndo aqui, porque eu acabei chegando em casa um pouco tarde por causa da distribuição, mas acho que foi minha ajudazinha aí nos trabalhos do dia de hoje. Obrigado. Olha, Flávio, muito obrigada pelo estudo que você traz para a gente, que eu acho que a intenção é essa, né? Quem está ali anotando alguma coisa, saber que você é uma pessoa que tem, né, uma aproximação com esse material, que outras pessoas têm. É muito difícil a gente, numa live, querer que as pessoas compreendam. Por exemplo, quem não frequenta a Irmandade não sabe nada de deusa número 1, deusa número 2, deusa número 5, deusa número 7. Não sabe. Mas também você não pode nivelar só falando para quem não é da Irmandade, porque quem quer saber, né? Quer conhecer. E o importante aqui hoje é que vocês saibam que tem muita coisa para além dos livros, dos cursos, e que compete a gente estudar e se apropriar. Na sequência, nós também vamos falar sobre algo que também é exclusivo da Irmandade, que são aulas de ponto de apoio para cerimônias, para nossos trabalhos, para a nossa vida. Então, com a palavra, Reverenda Delma. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu fui aqui incumbida de falar de 4 aulas, né? Fiz um pequeno resumo de cada uma, mas gostei muito do que o Gustavo falou, que o que eu vi hoje aqui também, né, lendo as aulas para fazer isso, né? Aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, acho que a gente precisa também, Gustavo, de 6 meses para cada aula, porque cada aula vão dar 3, 4 livros, porque cada frase... Pô, Rodney fica até... Mas, para que a senhora quer isso? Eu gosto. E isso faz a gente ir muito longe, gente. Tem muita coisa em cada aula.
Eu peguei os astros e ômegas, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tem muita coisa aqui dentro. Tem muita coisa que eu já li. Eu já li esse livro todo e eu nunca vi, né? Então, o que eu vou falar é pouquinho, né? A minha parte, eu acho que é a parte mais chata de se falar, gente. Porque as nossas aulas, elas são, assim, elas são realmente um desenvolvimento do indivíduo. Você tem que pegar a aula ali, você vai fazer, e cada vez que você vai fazer a aula, você vai ver coisa totalmente diferente dentro dessa aula, entendeu? Então, não tem como você... tracei a aula. A aula é muito... Como que eu posso dizer? Ela é muito remédio para cada um de nós. E cada um tem que saber beber esse remédio, porque é difícil de você ver. Então, vamos lá para a aula a 9ª aula, né? Então, o que eu vi, assim, que eu pensei, assim, o foco principal dela? Ela leva a gente, assim, para uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade grande consigo, aonde você vive, né? Consigo, com os grupos, com as comunidades, com a humanidade e com a espiritualidade. Você lê aquilo ali, você vê que se você for desdobrar só isso aqui, você vai levar dias e dias e dias, né? Então, quer dizer, você tem responsabilidade com isso. Então, o que ela explica? Que as nossas energias emanadas irão influenciar todos esses campos, né? Você próprio, os grupos, a comunidade, a humanidade e a espiritualidade. Então, o que você fizer vai para lá, vai rebater nesse lugar, né? Então, essa aula já vem mostrando isso para você, que você tem essa responsabilidade com o mundo em si, né, gente? Porque é o que é feito num todo. Essas suas vibrações emanadas, você, quando você está fazendo, e você está lendo, e você está se conectando com essa aula, você vai prestar atenção, porque a por exemplo, essa 9ª aula ela é feita ali, no dia dessa cerimônia de Preto Velho. Então, você vai ver o que você fez, as vibrações que você emanou. Porque qual é a intenção de cada indivíduo na Terra? É que ele chegue a ser um indivíduo que emana vibrações positivas que vão se desdobrando e, como que eu posso dizer? Dissolvendo, né? Dissolvendo o aglomeramento de energias negativas. Então, olha a importância que você tem na vida, a importância que tem você estar tentando se colocar sempre na positividade para você emanar vibrações para quando resvalar no grupo, na comunidade, na espiritualidade, você está ajudando a equilibrar essas energias mais densas que existem na Terra, né? Quando você é positivo, você está fazendo uma distribuição para a Terra, né? Então, eu pensei assim num pequeno exemplo. Quando, vamos dizer assim, você fala uma coisa, você vê que realmente aquela coisa está errada, né? Então, você olha aquela situação, você tem a opção ali de como que você vai falar aquilo? Com leveza, tem uma série de situações que pode acontecer, mas o correto é você sempre ser leve, né? Para você poder, dentro das energias, que aí, para quem assim não está muito, não sabe um pouco, mas a nossa aula ela é do povo do mar. Então, dentro dessas energias, onde você vai se colocar no mar? Lá para dentro das profundezas, na metade, ou lá na leveza do mar, quando a água corre com bastante tranquilidade, né?
Então, essa é sobre a aula número 9. Agora vamos para a 10ª aula. A 10ª aula, eu tinha falado até com o pessoal ontem, que eu falei assim, ela é mais assim de iniciação. A iniciação, ela é o quê? Ela é um grau na Irmandade que você alcança que te proporciona vitalização mental, te dando lucidez, psíquica, te dando equilíbrio emocional e física, te dando vigor físico. E o que acontece? Quando você se inicia aí, né? O que ela fala mais, que ela é como se ela te chamasse para isso, essa aula. Vem para cá, meu filho, que isso daqui vai te levar para lá. Então, você tem um acesso rápido ao seu banco espiritual. Entendeu? É quando você se inicia. E essa aula ela vai mostrar isso para você, com 2 chaves principais: botar e tirar. Tá lá nessa aula, gente. Eu nunca li isso, já li isso 1000 vezes e não vi essas 2 palavras lá. Botar e tirar. Você faz um depósito de reservas, positivas ou negativas. Então, você tem um banco, imagina que você tem um banco aqui na Terra de dinheiro, não, você tem um banco espiritual, e você tem que estar sempre depositando lá, entendeu? Aí, vamos lá, vamos continuar aqui. Me deu uma perdida aqui. Toda essa produção de forças positivas toda essa produção de forças positivas transforma o negativo em positividade. As vibrações se apresentam a todo tempo para a nossa fortificação. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, se inicia, né? E acha que a vida virou meu Deus, agora eu estou no céu. A vida não está no céu, não. Aí que a vida ficou mais difícil para você. Porque a partir desse momento, você tem a responsabilidade de você produzir sempre, porque é sua responsabilidade como um sacerdote, estar sempre produzindo. E o que vai acontecer? Aqueles negativos vão estar sempre te testando o tempo todo para ver se você está ali dentro daquele campo mesmo, entendeu? Nessa produção que o ser humano tem que fazer natural para a Terra, que é a positiva, entendeu? Para ir colocando esse campo vibracional para ir desfazendo devagar o outro campo que precisa de ajuda. Você faz o quê? Você vai, através do amor, encaminhar e abastecer com as suas qualidades, com as suas, vamos dizer, tolerância, com o seu caráter, com o seu discernimento, entendeu? Você tem que abastecer esse banco. O dever do iniciado é isso. E é onde a Irmandade chama a gente para essa situação. Aí eu botei um pequeno exemplozinho aqui, que, como vamos dizer, quando você está falando mal de alguém, que a gente às vezes fica com raiva, né? Aborrecido, chateei com a minha irmã. Porque ela fez isso. Quando você está falando, esse campo vibracional que você está fazendo, você não está depositando no banco da positividade, você está depositando em outro banco. Então, a sua situação já fica ruim, entendeu? A gente tem que sempre estar procurando fazer o nosso depósito, porque o nosso trabalho como está lá na 9ª aula, cuidar da gente, cuidar da família, porque você não está fazendo isso nem para a família, nem para o grupo, nem para a humanidade, nem para a espiritualidade. Você está fazendo para si próprio, que é o primeiro da história, entendeu? É obrigação você estar fazendo essa emanação, desdobrando essa energia para a Terra. Falou mal, você quebrou a energia, já vai ter que sacar lá do banco e essa situação já está ruim.
Por isso que eu gosto de falar dessa parte. Então, agora vamos para a 12ª aula. Na 12ª aula, eu vi aqui que ela é um depósito de força. A força negativa de hoje é a força positiva de amanhã, na medida exata do nosso comportamento. Entendeu? O que ela fala? Ela fala do karma, essa aula, que eu fiquei mais focada nela. Ela fala do karma. Porque a pessoa pensa assim, às vezes, é o karma. Meu karma é esse. O seu karma pode ser esse, pode ser aquele. Seu karma, por exemplo, pode ser o karma de não ter o domínio das drogas, né? Que tem pessoas que não têm. Fica ali, drogado, domínio da bebida. Mas o seu karma é aquele. Mas se você conseguir dominar aquilo dali, você está se ajudando. As pessoas veem aqui, isso tudo está na nossa leitura, gente. O karma não tem poder sobre as pessoas. Ele apenas registra pensamentos, palavras e obras, mantendo uma relação de equilíbrio entre o estabelecido no contexto de cada pessoa ou coletividade. Então, é o que você gera que vai dizer o que você vai receber ou não. O karma está ali, esperando. Entendeu? Então, você tem que estar sempre produzindo. É o fundamental. Aí vamos para a 13ª aula. O que eu vi de principal nela, que ela fala de equilíbrio, igualdade e fraternidade, né? Então, a aula nos leva a refletir principalmente sobre o perdularismo e a avareza. Ou seja, não devemos ser extremistas. Quando a gente é extremista, o que a gente faz? A gente, dentro desse campo... Essas duas palavras, gente, tem que ser muito bem estudada, porque ela não é só perdularismo no que você achar, gastou muito dinheiro. Avareza é um avarento. É muito complexa as duas palavras, porque você pode ser avarento de dar amor, avarento com os seus pensamentos positivos, avarento na sua oração. E, gente, tem muita coisa. Então, isso é mais uma coisa do livro do Desdobrar IED, né? Então, essa aula aqui, o que ela me chamou a atenção, a 13ª aula, né? Que é até do meu mago querido, Antuil, né? Além de você ter a resistência, né? Você tem que ter o intelecto também, você tem que estudar muito. E o que acontece? A importância, o que ela foca é o seguinte, vamos dizer assim, eu passo ali pela rua, eu sou a Delma, vamos dizer, que me formei em Direito, blá, blá, blá. E tem ali o jornaleiro que está ali vendendo aquele jornalzinho dele todo dia, né? Como eu conheço ali o rapaz que vende aqui, desde 2013 é o mesmo jornaleiro, está ali, blá, blá, blá. Nessa caminhada que eu vou dando pela vida, pela rua, pelas pessoas, dentro da Irmandade, nós temos que ter a certeza absoluta de que as forças supremas, elas não fazem diferença de A, B ou C, de que esse homem aqui é inteligente, aquele homem ali não é inteligente. A força suprema, ela está igual para todos. E nós, como sacerdotes, nós temos que ter essa visão de que todas as pessoas são importantes. E todas as pessoas estão dentro da sua dimensão. Não adianta a gente querer. Meu pai falava muito isso, gente. Ele é só se eu rachar a sua cabeça e enfiar o livro dentro. Não adianta você querer rachar uma cabeça e enfiar um livro dentro, porque a dimensão que essa pessoa alcança não é ali.
ela alcança outra dimensão. E aquele outro ser alcança outra dimensão. E todas as dimensões são importantes perante as forças supremas. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um está dentro do seu contexto, fazendo o seu trabalho, lindo e maravilhoso. E estou muito contente de ter participado. Muito obrigada. Eu quero ler um pedacinho, posso? Eu peguei aqui no Astros e Homens um pedacinho que ela fala da ascensão. Beleza. A ascensão gradativa da criatura em estudo para a elevação traz virtudes próprias, não deixando de se deparar a cada passo com leis criadas para o seu próprio plano, que não são inferiores, e sim naturais. Entendeu? Então, é engraçado que eu encontrei isso, né, Gustavo? E eu, assim, porque a gente tem a escala, né? Plano 1, 2, 3, 4, é uma escala de planos, e se entende que é plano inferior, plano superior, mas ela aqui mesmo diz que as pessoas têm que ser tratadas como iguais e não como inferiores. Ele está dentro da dimensão dele, dando o que ele pode dar para o banco espiritual dele. Uma boa noite a todos, muito obrigada. A gente é que agradece, reverenda Delma, porque sua explicação foi muito boa. E assim, como nós temos muitos convidados, eu falei no início, né, um panorama sobre as aulas, o que seria isso? Esses são gráficos que pertencem aos nossos cursos e aos nossos ensinamentos, né? E que eles são usados como pontos de apoio para os nossos trabalhos, e eu ainda falei, e que também para a nossa vida, porque de acordo com cada valor e aplicação de cada gráfico desse, a gente, depois de um certo tempo, tem o direito de traçar em nosso próprio benefício individual, e não o coletivo, como é uma cerimônia, né? Então, só para que fique claro, porque isso gera uma certa dificuldade, né, para as pessoas, a gente sabe que está correndo esse risco de muitas pessoas que entraram aqui sem saber exatamente qual seria a nossa abordagem. Mas o nosso papel é trazer informações para o grupo que pertence à obra e para os nossos convidados, que também estariam lá hoje ouvindo um pouco sobre tudo isso, né? Sobre o programa da cerimônia, tudo isso. Mas eu sei que entendo também que é um pouco difícil para quem, até para quem é da Irmandade mesmo, se lembrar do gráfico da 9ª aula, da 10ª aula, da 12ª aula, enfim. Mas a ideia é essa, é trazer pinceladas daquilo que é o nosso trabalho de rotina, né? E que ele deixe de ser rotina e passe a despertar o trabalho que a reverenda Delma fez, cada um olhar para a aula e tentar captar dela aquilo que naquele momento vai saltar aos seus olhos. Então, como a hora está passando voando, nós vamos imediatamente passar a palavra para a reverenda Alice, para ela dar continuidade aí aos temas que foram encomendados no dia de hoje. Boa noite a todos novamente, né? Quem entrou depois da nossa apresentação. Então, assim, os tabuleiros da Irmandade, eles têm uma característica muito interessante, né? Para quem não sabe, os tabuleiros são aquelas travessas que ficam à frente da entidade de conselho durante a cerimônia, né? Para quem não sabe, eles também são 17. 17, ligada à Cabala 17, que é a Cabala dos médiuns de conselho. Então, eles são um total de 17. Né? Você tem entidades que vão trabalhar ali, como o Flávio falou, cada entidade vai estar trabalhando ligado, cada preto velho e preta velha vai estar trabalhando ligado a uma dimensão, vai ter o seu serviço individual, porque a gente vai ter entidades que vão estar trabalhando para a família, outros para negócio, né? Naquele momento ali do tabuleiro, você tem diferentes tipos de entidades fazendo diferentes trabalhos.
o mais importante, né, é assim, que não temos só os 17 tabuleiros. A gente tem também aquele tabuleiro gigantesco que fica ali no cantinho da escada, que é aquele tabuleiro de deusa lunar, né? Onde a escola deve colocar o seu dinheiro. É onde a escola tem o direito de pegar as coisas. É onde a gente consegue o nosso alimento superior através de todos aqueles alimentos depositados ali. A Irmandade, ela tem as suas peculiaridades, e uma delas é, quando a gente faz a doação para os tabuleiros, o primeiro pedaço é de deusa lunar. O primeiro é dela. O resto é dos tabuleiros. Não é que os tabuleiros sejam menos importantes que deusa lunar, não é isso. É que ali é um trabalho diferente, que cada membro fez a sua doação à deusa lunar. Entendeu? Eu trouxe isso para a velha, né, fulaninha. Essa velha vai receber, mas primeiro eu vou dar a dona. A dona da casa, a dona do momento ali, quem está dando a passagem para a gente naquele momento, porque é uma coisa muito específica, né? Um tabuleiro de deusa lunar, e é maior, é iluminado, tem todo o aparato, como mostra, eu nem sabia que o Gustavo ia colocar a foto, e é um trabalho muito belo e muito singelo, porque a ornamentação dos tabuleiros é sempre as comidas e aquela toalhinha com paninho, né? Eu acho que é uma coisa muito das cerimônias da Irmandade, como o Flávio falou, é uma das cerimônias que a gente tem a presença do açúcar e da comida, né? E isso é uma coisa muito importante ser frisada, é um trabalho de comida. Então a gente tem que estudar mais, tem que estudar o que está fazendo ali, o que está fazendo naquele tabuleiro, como a gente está se apresentando para essa entidade. E eu não falo se apresentando do dinheiro, e sim me apresentando dos meus sentimentos, como eu estou me apresentando ali. O trabalho de umidade, como já foi que eu falo várias vezes, né? Tudo já foi falado anteriormente, então fica um pouquinho restritivo a minha fala, mas é isso. São 17 tabuleiros que vai estar ligado na Cabala 17, 2 médios de conselho, e normalmente existe uma escala feita pelo iluminado Oxóssi para que aquelas entidades estejam ali. Muitas já estão ali há algum tempo, mas ainda não entregaram o seu serviço, e vale a pena no que vem, 2021, todos darem uma visitada. Muito obrigada pela oportunidade. Repasso a palavra à reverenda Sheila. Reverenda Alice, pela sua explicação, né? Eu acho que as pessoas às vezes vão na cerimônia e nem se dão conta que são 17 tabuleiros. E uma coisa interessante, né, que você falou sobre o alimento espiritual, o que estamos fazendo no tabuleiro de deusa lunar. O tabuleiro de deusa lunar é exclusivo da escola, né? A escola só pode se alimentar desse tabuleiro quando os trabalhos estão encerrados. Então, depois que fecha a conta. Exatamente. Depois que passa a régua, aí a gente vai lá. Então, por isso as palavras da reverenda Alice são importantes. Como eu estou me apresentando a deusa lunar. Isso é fundamental, né? E é também outra coisa interessante, que para pegar as coisas no tabuleiro de deusa lunar, existe divisão da hierarquia. Hierarquia. Os mais graduados vão na frente. E assim, né? Isso é super importante. Eu não sei se ainda estão conosco, mas registrar aqui a presença que nos causa muita alegria, a Zami, que quem não sabe, os mais antigos que aqui estão, a filha da nossa queridíssima e eterna bailarina Zamura Zelita, está acompanhando o Momento Oremos e está aqui na sala. A Roberta, que também é filha de dois sacerdotes a quem eu particularmente devo muito, que eu vou falar o nome de espírito deles, sim, Ogazil Kleber e Mirusticida. Também está a Janaína, que é filha do reverendo Adelmo Costa, né? E temos outras pessoas com nome de espírito aqui, que, gente, por isso que eu fiz questão de falar o nome de espírito das pessoas, porque isso é uma coisa que nós vamos perder ao longo do tempo. Os mais novinhos aí vão pegar uma época em que nós não teremos mais ninguém com nome de espírito. Então, eu acho que isso é uma particularidade da Irmandade,
que é importante da gente falar no dia de hoje. Imediatamente, então, na sequência, nós vamos... Hein? Fazer fazer um uma resumo, revisão, né? Uma revisão porque quem fica por último também tem esse compromisso, né? Tem uma encomenda aí, mas a encomenda vai ficando encurtada, porque os outros já falaram muita coisa. Então, fazer assim um panorama, fiquem à vontade aí para falarem o reverendo não, o aspirante Vanderlei Naim Rocha e o aspirante Rodney Azevedo Delfino. Vamos lá. Boa noite, estão me escutando? Vamos sim. Está escutando? Ah, beleza. Então... Vamos lá, que o Flávio falou que foi difícil a parte dele lá, depois daquelas pessoas que já tinham falado. Imagina agora, né, Rodney? Agora, é verdade. É uma honra estar aqui do lado do meu padrinho, Vanderlei, e a gente poder estudar um pouco junto e tentar criar alguma coisa aqui para falar, ainda mais depois de várias explicações, como a gente falou aí, bem ricas. Então, restou a gente a falar das vibrações ligadas aos pretos velhos, né? Então, foi dada essa missão de falar um pouco das vibrações intimamente ligadas às falanges. Então, a gente vai falar um pouco, eu vou pegar aqui uma parte que vou falar sobre primitivismo, humildade e humanidade. Então, e nessa ordem mesmo, e de acordo com o que vocês vão escutar, vocês vão entender o porquê tem que estar nessa ordem, entendeu? Porque é como se fosse uma escala. Isso aí o Vanderlei vai explicar mais para frente. Então, a gente tem aqui como conceito que a gente achou aqui de primitivismo, que ele está ligado às origens e ancestralidade, né? No primeiro período da história humana, não existe povos independentes nem estados, e os homens viviam em pequenos grupos, clãs e tribos. Esse período é conhecido como época da sociedade primitiva. E humildade tem por definição como uma virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações e fraquezas, né? Agir de acordo com essa consciência refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas, nem se mostrar superiores a ela. Portanto, podemos dizer que ser humilde não é ser menos que ninguém, mas sim ter a consciência de que não somos mais do que ninguém. Então, por fim, aqui, humanidade. Faz referência à natureza humana, ao gênero humano, ao conjunto de todas as pessoas do mundo, mas que no sentido das atitudes e virtudes é tido como uma das características que diferencia a raça humana das outras, né? Diz respeito ao sentimento de empatia espontânea do homem por seus semelhantes, piedade, benevolência. Pode ser definida também por gesto de se importar com a condição dos outros, mesmo sem que essa condição exerça influência sobre a sua. Então, ligando um pouco esses conceitos ao ensinamento, com relação ao primitivismo, que traduz as nossas origens espirituais, ancestrais e de nossa vivência e evolução pelos planos passados, é inevitável não fazer ligação com sua santidade Quimbaú, agindo na limpeza de nossas raízes e tratando das nossas origens, do nosso embrutecimento. Entretanto, na cerimônia em homenagem aos pretos velhos, essas origens, ancestralidades são resgatadas em outro formato, onde somos remetidos às origens da nossa pátria Brasil. Revivemos pontos fortes da nossa cultura e relembramos nossas origens africanas, de onde advém também a ligação dos pretos velhos com a sociedade brasileira. Relembrando que nossas origens africanas e advindas da escravidão, somos praticamente transportados à senzala do Templo do Sol, onde temos a essência de Sua Santidade Chanastex e Sua Santidade Chasteix, sendo desdobradas na unidade.
para que possam se aproximar de nós pela vibração dos velhos africanos, como já foi um pouco tratado aí pelo irmão Flávio, né? E agora eu passo um pouco a palavra para o aspirante Vanderlei. É isso aí, essa viagem toda aí que a gente está resumindo de tudo, que já foi tudo um pouco falado, né? A gente chega aí nesse ponto também, onde a gente se depara com esses dois magos, né? Sociedade Chanastex, Sociedade TX, e tenta um pouquinho do trabalho deles, das essências aí, através dos africanos e dos pretos velhos, de maneira geral. E a gente vai juntando aí de grão em grão de ensinamento, vai fazendo aqui uma pincelada em vários pontos, né? A gente acha um parágrafo do curso mediúnico, um parágrafo do curso de Espiritismo, um parágrafo de um livro, e vai juntando tudo para entender um pouquinho a essência desse trabalho, né? A gente estava até olhando aqui agora há pouco no chat aqui, a gente acabou se deparando muito, né? Que é o trabalho dos pretos velhos é um apoio muito grande para o trabalho que foi feito pelo missionário e para esse nosso trabalho sacerdotal, né? Que até a nossa diretora iniciática colocou lá no chat lá uma do que é esse trabalho. Ela botou lá: na IED o caminho é o sacerdócio, estamos em última encarnação, a iniciação é o nosso caminho para a libertação dos nossos defeitos, para segmento do nosso espírito. Né? E a gente vai ver que o trabalho dos pretos velhos, embora aparentemente, né, você não veja à primeira vista, está intimamente ligado com isso. E aí, nessa viagem das pesquisas, a gente foi passando por vários lugares e achando várias informações que fecham nisso. A gente tem, por exemplo, aqui missionários. A gente encontrou lá que a força dos velhos africanos é quem rege a humildade. É pela 10ª aula, Aparelho em Desenvolvimento, que estabelece ponto de apoio para desdobramento dos seus trabalhos, fazendo com que todos se conformem aquilo que tem direito. Então, a gente vê aí, a reverenda Delma passou lá e um pouco mais nessa 10ª aula, né? Mas é uma aula que a gente vê, à primeira vista a gente olha, uma aula altamente sacerdotal, e é mesmo, mas que faz também aí a humildade, né? Uma aula ligada à sua santidade Mali, que tem como valor fiança do missionário para os trabalhos iniciáticos, que é o que já foi aí aprofundado por ela. Então, é a nossa porta de entrada aí no caminho do sacerdócio e abalizada pelo missionário. E aí uma oportunidade de evolução e encaminhamento aí pela iniciação. Nessa aula, que os seus desdobramentos tratam muito dos poderes e responsabilidades dos iniciados, a gente encontra aí a dica, né, de que essa caminhada rumo ao sacerdócio, essa evolução espiritual, passa fundamentalmente pela humildade, que nos é ensinada pelos pretos velhos e, portanto, pelo reconhecimento da nossa real condição espiritual. Esse conhecimento fica claro também quando a gente junta uma reflexão que tem no curso mediúnico, muito voltada aí aos retornos, que já foi citado também, né, um pouco, que é a condição aí pelos nossos ensinamentos principal dos IEDs. A gente encontra lá na árvore, né, das árvores da vida. A 6ª árvore ela tem como característica o equilíbrio. E tem um parágrafo lá que diz: o retorno segue seu destino de encarcerado. Vê através das grades de sua prisão como um oficial destituído do seu posto. Um mundo de belezas que sente desejo não pode atingir. Até que cumpra suas responsabilidades, conseguindo pela humildade, pelo perdão, pela resignação e amor ao próximo, reencontrar-se com seu positivo, que aguarda o grande momento de libertação para a reencenada ascensão de forças e glórias espirituais. Então, mostra isso aí de novo lá, que essa ponte, que a humildade é a base para o sacerdócio. Em resumo, está dizendo aí, né, que para a gente alcançar esse equilíbrio ali, dito dessa 6ª aula, passa pelo entendimento da nossa real condição, das nossas limitações, e que é de pequeno que se tornará grande. Fechando esse entendimento, a gente vê também que o que estaria citado até aqui, desde as nossas origens, né, que foram faladas lá dos povos africanos e tudo, desenvolvido através de nós, através dos exemplos que são passados aí pelos pretos velhos, seria, na verdade, um caminho de construção de um sentimento superior chamado humanidade, e que, em sua plenitude,
o verdadeiro sentimento de amor ao próximo. Retornando de novo para a sua santidade Mali, para a 10ª aula, né? E assim vendo o quanto esses trabalhos dos pretos velhos é básico do dicionário e que, na sequência, explica até um pouco das dores que foram necessárias e tudo para a fixação desse trabalho na Terra. Para entender um pouco mais aí sobre o tema da humanidade, a gente também tem um outro chave aí no nosso ensinamento mediúnico, a 20ª aula do curso mediúnico tem um ensinamento como sermos um pouco mais humanos. Nessa aula se aprende uma lição que nos é passada diariamente pelos pretos velhos, através de todas as suas experiências, adquiridas ao longo de encarnações cheias de humilhações e de muita luta, que nos são transmitidas sempre com muita humildade e resignação. O primeiro parágrafo dessa aula informa que, para sermos um pouco humanos, dependemos do curso da dor. Ela mostra que, para a gente ser humano e assim ser mais complacente, né, entender melhor as dores dos nossos seres, é necessário que, ao longo das encarnações, se tenha experimentado essas dores. Né? Lá cita sobre dores espirituais, dores morais, físicas e outras que se constituem esse lá, que é denominado na aula como o curso da dor. Assim, a gente pode compreender também, quando se diz aí que, principalmente relacionado a congos, né, que às vezes as pessoas citam que eles não se importam com a dor. Na realidade, é isso. O que a gente deve ver no trabalho dele é que eles já sofreram tanto, já passaram por tantas dessas dores morais, que eles hoje estão lá na condição de, através dessa humildade e resignação, ensinar para a gente que às vezes é necessário. Tem coisas que precisam ser passadas. A gente faz até um paralelo, dá para voltar aqui de novo para um assunto que está em pauta lá desde São Jorge, quando o Iluminado passou para a gente o tudo é necessário. Tem coisas que precisam passar. A gente precisa passar nosso aprendizado. E aí é preciso reconhecer que esses espíritos possuem por nós uma relação de muito respeito e compaixão. Eles sabem melhor do que qualquer um de nós, né, o quanto dói, né, o quanto é essa dor. E eles estão sempre lá com uma palavra amiga, com esse sentimento paternal, né, para nos transmitir orientações e nos dar um colo. Essa é a realidade realmente dos trabalhos deles. Eles conhecem ali essas dores e estão sempre ali nos acolher. Humanidade, que também é representada aí na cerimônia, como foi falado, acho que foi o Flávio que citou, né? Na cerimônia dos pretos velhos, a humanidade se encontra simbolizada naquelas moedinhas, vão sendo ali humildemente colocadas nos tabuleiros e que posteriormente são distribuídas a quem de fato precisa do valor material aí dessas moedas. E assim a gente fecha aí essa viagem aí em vários pontos do nosso ensinamento, né, para ver esse trabalho dos velhos e como isso passa pela primitividade, pela humildade e pela idade. Dessa junção, vemos que os pretos velhos são o caminho do sacerdócio, sim, e que pela humanidade tivemos a oportunidade, inclusive, de praticar um pouquinho, né, na representação aí do nosso presidente, da nossa vice lá na distribuição das cestas básicas, são também a construção do amor ao próximo, que nos ensinamentos vai de encontro de novo à sua santidade Mali, na representação de Reverendíssima Mali Hilda. É isso. A gente separou um texto aqui falando um pouco sobre humildade. Parte do texto, assim, a Camila deu até uma pincelada falando um pouco sobre, né? Então, assim, a gente acha que a coisa da humildade é muito ligada mesmo ao preto velho, né? E, assim, a gente achou que esse texto bateu de uma forma, a gente pegou ele num site, que depois eu posso passar para vocês. Então, o texto fala assim: a humildade tem sido, ao longo do tempo, uma virtude pouco compreendida. Esse termo é derivado da palavra latina humilitas, que continha, então, um significado de rebaixamento, fraqueza e subserviência. No entanto, se remontarmos à origem à palavra humildade, descobrimos que ela tem a raiz da qual nasce a palavra homem. Os termos hebreus
Hadama, que significa terra, e o termo hebreu Hadam, que significa homem, deram origem a muitas palavras que usamos até hoje, sem suspeitar de que fazem parte da mesma família etimológica. Foi o termo hebreu Hadam que deu origem, que surgiu o nome Adão, que em algumas crenças acredita ter sido o primeiro homem que deu origem à humanidade, né? Dentre as palavras que também se derivam das raízes estão Homo sapiens, homicida, humanidade, humus, inumar, que é enterrar, né? Exumar, desenterrar, desumano, homenagem, etc. O termo homem, portanto, em seu significado original, estava ligado ao que é da terra, formado dos elementos da terra. No Antigo Testamento, que é a história do povo hebreu, Moisés diz que Deus transformou o homem do limo da terra. Essas palavras ficam sem sentido até que as ciências avançaram até hoje. E hoje sabem que realmente o corpo do homem é formado de elementos de matéria inorgânica, né? Do limo e terra. Então a gente vê que a coisa da humildade tá ligado mesmo a sempre olhar para dentro, sempre tá nessa escala, né? A gente olhar para todo o sentimento nosso de primitivismo, para a gente conseguir trabalhar um pouco mais esse sentimento nosso de primitivismo, para depois chegar a ter um pouco de humildade, para depois caminhar para ter humanidade, que é um negócio um pouco maior, né? Então, é mais ou menos por aqui que a gente termina. É isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Wander? Não. Vou falar. Tudo aí. Então, queria agradecer aos dois. Muito obrigada pelo estudo que vocês fizeram. Foi muito agradável ouvir essa divisão que vocês conseguiram fazer, né? E, assim, eu queria só fazer um comentário que tem muitos assuntos que surgiram aqui no chat que poderiam virar um conversemos. Mas só explicar o seguinte, Augusto colocou aí um comentário. A nossa intenção aqui, Augusto, não é dar esclarecimentos nem responder perguntas. Isso é bom para o conversemos. Só esclarecendo, porque tem muita gente lendo aí o que está no chat. Vocês sabem que São Paulo tem uma condução de trabalhos, o Rio de Janeiro tem uma condução de trabalhos espirituais e Brasília também. Aqui no Rio de Janeiro, os pretos velhos só usam uma roupagem. Chapéu de palha para os homens, lencinho no pescoço, e faz parte da cultura brasileira, né? O caipirão, o caipira. E a gente não usa colares de contas nessa cerimônia e também não usamos charuto, não usamos aqui nada disso, nem cachimbo. Tá? E quanto às ervas, cada entidade tem a sua erva de preferência, vai estar de acordo com o que foi explicado aqui, com a natureza a qual ele está vinculado, as entidades ou o que ele precisa trabalhar naquela pessoa. A gente sabe que tem um estudo aí grande também na Irmandade sobre as ervas. Então, isso é um assunto para um outro momento, tá? A gente já está com nossa live muito alongada, porque o assunto requer, né, falar com calma e paciência. É como se a gente estivesse ali nos banquinhos, nos tabuleiros, dividindo com quem está aqui até agora com toda a paciência, nos escutando. E eu queria, então, já finalizando, né, dizer que nós abrimos essa live hoje junto à força da poesia, que é Fineza Arte, né? Através do poema que eu li, que foi magistralmente escrito com todo carinho para essa live pela reverenda Sônia Beatriz. Como foi lá na frente, lá no começo, parece que assim a gente precisa recuperar, que abrimos o trabalho com esta vibração, Fineza Arte. E eu gostaria de
perguntar se os participantes desejam finalizar com alguma coisa, ou eu posso finalizar, exemplo do que eu fiz para São Jorge. Eu não escrevi uma carta para os pretos velhos, mas eu escrevi alguma coisa, uma conversa com eles. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ou posso encerrar? A Alice quer falar. Reverenda Alice quer falar? Já liberei, já. Só Não, falta tá você liberar. Então, eu queria só, porque falou-se do dinheiro, mas não falou da importância de não se esquecer a colocação do dinheiro. A escola no tabuleiro de desalunar e os assistentes nos outros tabuleiros. Tem que entender que é um pagamento, né? É diferente, é um pouquinho diferente do que as pessoas imaginam. E eu achava que deveria frisar sempre. O dinheiro vai para a humanidade, é uma passagem que a gente está pedindo, mas ele deve existir. Alice, embora não use mais outro lugar. Ô, reverenda, eu acho que cabe explicar também, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, o que é feito com esse dinheiro. Esse dinheiro é recolhido pela diretoria, ele fica dentro do cofre da diretoria durante 1 ano, e o dinheiro que está lá guardado, ele é distribuído em diversas partes, e nós, da escola, temos que entregar, fazer o trabalho, continuar o trabalho de humildade, para entregar esse dinheiro com uma cabala apropriada para as pessoas pedintes da rua. Então, acho que isso também é bom esclarecer, porque muita gente não sabe... Acha que fica dinheiro para manutenção da Irmandade. Foi ótimo você ter lembrado isso. Eu só falei sobre isso para as pessoas entenderem que, assim, a gente não trabalha recebendo dinheiro. Esse dinheiro é um trabalho específico. É um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual. E que tem a ver com aquilo que eu coloquei sobre cultura brasileira, lembrando os tabuleiros das escravas que estavam vendendo os doces para ter o dinheiro para comprar a sua liberdade. Então, nós estamos botando o nosso dinheiro no tabuleiro do Preto Velho, comprando a nossa liberdade junto às nossas origens, junto a tudo aquilo que nos aprisiona e que precisamos nos libertar para chegar nesse portão aí da tela, onde do outro lado está Mali nos esperando com a iniciação. Posso então terminar, gente, porque a gente tem que considerar também que as pessoas já estavam desde 8 horas na live de São Paulo, vieram para cá, são quase 11, né? Então a gente está tomando um tempo enorme. Posso encerrar então? Então, vão aqui as palavras em nome de todos nós, dirigidas aos nossos queridos pretos velhos. Meus queridos pretos velhos, quando eu crescer, eu gostaria de ser um pouquinho igual a vocês. Quero ter a doçura de vocês nos meus gestos, nas minhas palavras e posicionamentos diante da vida. Quero ter a sabedoria que vocês têm para compreender que não existe felicidade 365 dias do ano e nem 24 horas por dia. Gostaria também de ter uma pitadinha que fosse de sua paciência, para que eu saiba me comportar melhor diante das adversidades que a vida nos impõe. Quero ter graça, o bom humor, o cheiro bom das ervas, do defumador em meu caminho. Quero o ritmo das tamboras todos os dias na minha vida, me despertando para vivê-la. Quero fé e bondade nos meus dias, para poder distribuir bons conselhos que possam ajudar quem precisa. Gostaria muito de saber preparar, num grande tacho, doces que alimentassem nossos espíritos de tudo o que é necessário para caminharmos com alegria, pureza e fé os caminhos por onde precisamos passar, com amor e ED 2020. E assim, nos despedimos de todos vocês, agradecendo a presença de todos e, obviamente, né, me lembrando, muito emocionada, do encerramento da cerimônia o ano passado. Eu vou usar o que eu tenho aqui, ó.
Obrigada, meus pretos velhos, quando precisar vos chamo. Ando vos trouxe, ando vos vai levar. Agradeço a toalha de renda de birros que fica no altar. Hosanas aos pretos velhos. Essa é a renda de bilro. Para quem não sabe o que é, essa é a renda de bilro, que é feita nesse instrumento de madeira. E para homenagear a nossa diretora espiritual que trouxe e que conduziu esse nosso encontro, a gente lembrando desse grande abraço na cerimônia do ano passado, e que esse momento, com a bênção de Deus lunar, que este abraço nos lembre da força da nossa união e nos dê fé em nós mesmos, em nossa pátria terrena e espiritual, e reforce o nosso compromisso com a humanidade. E assim, agradecemos a presença de todos nessa live. Vamos abrir aí